Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó, Lóide, e em Tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em Ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom que há em Ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, Tua palavra foi lida e carecemos, ó Pai, do Teu Espírito, Senhor, para aplicarmos ela em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender com ela, ajuda-nos a colocá-la em prática, Deus. Sê conosco, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu pergunto para vocês, como você gostaria de ser lembrado quando você morrer? Quais são as suas qualidades e valores que você gostaria que quais as qualidades e valores que você gostaria que fizessem parte da vida dos seus filhos? Você já pensou na questão qual legado que você passará para a próxima geração? O que o mundo ao nosso redor conclui sobre fé quando olha para a nossa vida? O que eles pensam? O que fazemos para preparar as gerações futuras para a eternidade? Para dizer mais diretamente, seus filhos, netos, ouvirão da fé em Jesus por causa do legado que vocês deixaram? Nós somos um povo adorador. E nós adoramos muitas coisas. Nós adoramos, podemos dizer, muitos deuses. Os centros de devoções que nós temos podem ser auditórios, grandes locais, ao ar livre. As pessoas frequentam esses locais, esses lugares de adoração, que estão muito entusiasmadas com a adoração. Alguns viajam longas distâncias e pagam grandes quantias para essa adoração. Os deuses que adoramos são diferentes. Alguns estão envolvidos em disputas, uns com os outros. O povo parece dividido sobre o Deus. O Deus que adora parece não gostar muito uns dos outros. Os deuses principais são deuses que usam cores diferentes e disputam uns com os outros por uma esfera. E as pessoas seguem esse Deus. Há muitos outros eventos de adoração como este. É uma religião muito estranha. Alguns deuses tocam música e cantam. As pessoas se reúnem em um ambiente festivo para adorar essas pessoas. Mais uma vez, pagam grandes quantias, viajam longas distâncias para homenageá-los. E quando chegam, adoram com muita força, com muita vontade. Eles também compram roupas para identificá-los como adoradores daqueles deuses. Há também edifícios conhecidos como casas de cultos. Eles parecem estar em todos os bairros, em todas as cidades. No entanto, eles são poucos frequentados e há pouco ou nenhum entusiasmo nessas pessoas, em comparação ao investimento em tempo e dinheiro, parece ser mínimo perto dos outros deuses. Se antes havia verdadeira adoração, devoção religiosa nesses lugares de culto,
parece que tem sido algo no tempo passado. Você acha que essa é uma observação correta do nosso coração? Talvez não, mas isso vai levantar uma questão. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que nós temos deixado para eles? Quais valores nós temos transmitido? E aqui, não necessariamente um filho biológico, mas um filho na fé, alguém que nós estamos levando, apontando para Cristo. Essas são perguntas que nos ocuparão no estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. E essa carta é considerada a última vontade, o testamento final do apóstolo Paulo. No final do livro dos Atos, Paulo é preso, numa prisão que ele fica doméstica em casa. Paulo provavelmente foi libertado já dessa prisão e ele é preso novamente. Ele faz algumas viagens entre essa prisão e outra, talvez até chegou à Espanha, nós não temos isso confirmado, mas ele foi preso novamente. E durante a perseguição de Nero, Roma já havia sido incendiada. Nero colocou a culpa nos cristãos. Nessa prisão, Paulo sofria escassez, fome, talvez até vivia numa situação insalubre, sem condições sanitárias nenhuma. Falta de água. Foi quando essa carta provavelmente foi escrita, por volta do ano 65 depois de Cristo. Paulo sabia que sua vida estava no fim, que ia ser executado. Consequentemente, essas são as últimas palavras de Paulo. Palavras que carregam consigo uma urgência, meus irmãos. Uma urgência pode ser sentida quando nós lemos essa última carta aqui. Como palavras finais de alguém que está morrendo, alguém que está no corredor da morte. O legado de Paulo é, a partir dele, vamos o quê? Tentar aprender como nós podemos deixar um legado piedoso. Olha o que o texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo, Deus Pai e Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo conheceu o Timóteo provavelmente na sua segunda viagem missionária, quando ele passou por Listra. O pai de Timóteo não é mencionado, provavelmente ele era grego e não cristão, mas a sua mãe e a sua avó eram judias e em algum momento se converteram ao cristianismo. É possível que tenha se convertido quando Paulo pregou em Listra, aquelas mulheres que estavam em Listra. E Timóteo tem se tornado também o seu seguidor lá, o seguidor de Jesus, sob o ministério de Paulo. Paulo discipulou Timóteo, trouxe-o consigo e deixou-o pastoreando a igreja de Éfeso. E na época dessa carta, eles já se conheciam, já tinham tempo. Paulo trata Timóteo de forma íntima, E uma leitura pós-moderna, uma leitura pecaminosa, iriam dizer que há um relacionamento homoafetivo na maneira de tratar aqui. Mas é uma leitura enviesada, não tem nada disso, a partir do quê? De pressupostos modernos, pós-modernos, tá? Mas que não reconhece o quê? A possibilidade de amor entre um homem e seu amigo, ou uma mulher e sua amiga, sem que haja o quê? Um amor de ordem romântica. A igreja de Cristo sempre foi um ambiente seguro para o amor, onde nós cristãos manifestamos a amizade, o amor filéu, um amor de companheirismo entre uns e outros. E a vida corrida muitas vezes nos impede de estarmos mais juntos, nos impede de uma comunhão muitas vezes maior. Paulo nessa carta está o quê? Se despedindo daquele que ele chamou para pastorear aquela igreja em Éfeso. Timóteo faz parte do legado de Paulo. Faz parte. Ele usa sua autoridade apostólica, ele se identifica como apóstolo. E apóstolo não é qualquer um, apóstolo são aqueles que tiveram contato direto com Cristo Jesus. E Paulo teve o seu chamado apostólico na estrada de Damasco,
quando Jesus, o próprio Cristo, o chamou e separou ele. Jesus tinha os 12 discípulos, depois da traição de Judas, escolheram mais um, por sorte, Matias, e o Paulo foi também um dos escolhidos posteriormente. E Paulo, ele usa essa autoridade apostólica para enviar a carta. Mesmo estando para morrer, ele chama o Evangelho. Mesmo estando para morrer. Isto é, ele chama para a vida. Por quê? Porque o Evangelho é vida, irmãos. Evangelho é vida. O Evangelho, porque a morte não é o fim. A morte não é o fim de todas as coisas. E as promessas de Deus não são para este mundo. E é isso que Paulo fala, mesmo à beira da morte, ele chama para a vida. O desejo de Paulo é que a graça, a misericórdia e a paz estejam com Timóteo. E essa graça, misericórdia e paz que vem do próprio Deus e de Jesus Cristo, mais uma vez, nós encontramos a chamada bênção apostólica, ela é recorrente nas cartas de Paulo, e essa tradição foi mantida nas igrejas cristãs, por isso que os pastores, ao final do culto, eles impetram a bênção, desejam o quê? Que Deus abençoe as suas ovelhas, os seus discípulos, um desejo do pastor, que Deus abençoe o povo, assim como Paulo não abençoa ninguém, o pastor não abençoa ninguém, é Deus que abençoa, é Deus que traz as bênçãos, quem abençoa é Deus, nós suplicamos as bênçãos para o povo, e Paulo entende que toda autoridade vem de Cristo, não é dele, quem protagoniza a nossa oração é Jesus, e nosso Deus e Pai. Ele menciona isso no verso 3, mesmo podendo fazer pouca coisa, preso, numa situação insalubre, numa situação difícil, e talvez você esteja numa situação difícil, duro, situação que você esteja passando, você fala, não tem o que fazer. Olha Paulo está preso, ele não tem o que fazer, mas ele ora diante de Deus, ele escreve uma carta, e ele ora, ele intercede. Paulo, sem ter o que fazer, ele ora. Nós não podemos minimizar o poder da oração, meus irmãos. Para Paulo era uma questão fundamental, para nós deve ser também uma questão fundamental, nós nos colocarmos diante de Deus em oração. Ele foi abandonado por pessoas muito próximas, mas o que ele faz? Ele ora. Olha os versículos 13 em diante. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Paulo ora nesse momento. Podemos observar algumas coisas sobre a construção de um legado sólido a partir dessas palavras, onde Paulo recorda daquele momento. Ele quer reencontrar o seu amigo. Ele sabe que são momentos finais. Eu tenho pouco tempo de vida, eu preciso conversar com ele, eu preciso dar um abraço nele, eu preciso trocar algumas palavras com ele. É interessante que nós tenhamos amigos próximos, amigos que caminhem conosco na nossa vida. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Pessoas que caminham. A igreja era para ser assim, deveria ser assim. Uns caminhando com os outros, apoiando, suportando. E sermos gratos às pessoas que nos alicerçaram a fé, aqueles que nos apontaram para Cristo ou que nos instrumentalizaram para que nós compreendêssemos o amor de Cristo. Primeiro, há aqueles que levam outros a Cristo. Eu não sei como cada um de vocês chegaram a Cristo. Eu não sei o momento da sua conversão. Paulo se autodenomina pai espiritual de Timóteo. Paulo foi levado à fé, como eu disse, por Cristo na estrada de Damasco. Ele, por sua vez, ajudou Timóteo a chegar à fé em Cristo. Nem todos podemos apontar a uma determinada pessoa, porque muitos aqui cresceram na igreja e a hora que viram já
estavam convertidos ao amor de Cristo. Nem todos têm um momento específico da sua conversão, e não tem nada de errado com isso. Tá? Para alguns foi natural, cresceram aqui na igreja. Havia muitos ao longo do seu caminho que você não percebeu, mas os professores da escola dominical estavam pregando para você. Os pastores, os seus pais, os autores dos livros que vocês leram, os seus amigos, mas ainda assim eles estão sobre os ombros dessas pessoas. Consciente ou inconsciente, nós estamos sobre os ombros de pessoas que nos encaminharam para Cristo, que impactaram as nossas vidas, são pessoas que nos ajudaram a crescer. Paulo levou Timóteo ao amadurecimento da fé, em muitas de suas viagens missionárias. Timóteo acompanhou. Timóteo foi o aprendiz de Paulo. Paulo disse a Timóteo que ainda estava orando por ele. Todos nós precisamos dessas pessoas que oram por nós, que vão ficar por trás, nos ajudar a desenvolver raízes espirituais. Você pode até não conhecer algumas das pessoas que têm apoiado, orado por você. A questão é que ninguém cresce sozinho, espiritualmente. Precisamos nos apoiar uns aos outros. Eu posso dizer que eu sou privilegiado. Eu, desde que me entendo por gente, eu estava nessa igreja, desde criança. E quando eu tive consciência, fiz minha pública profissão de fé, eu cresci, observava, fui abençoado com um pastor que pastoreou essa igreja por 25 anos, e ele me discipulou, ele me levou a fazer visitas difíceis com ele, eu convivia com ele, com a sua esposa, eu fiz meu seminário sobre a sua orientação, fui ordenado, fui convidado a vir trabalhar aqui com ele. Então, sou muito grato ao pastor Sebastião, sua esposa Célia. Ele foi meu mentor desde os meus 15 anos. E continua sendo, né? Se eu tenho dúvidas que me apertam, eu vou lá e me refugio nele. Assim como deve ter sido com muitos outros nessa igreja, devido à longevidade do pastorado dele. Muitos ele deve ter apoiado, ajudado em momentos difíceis durante seu ministério aqui. Mas eu me sinto como um privilegiado. A pergunta que deve ser feita, meus irmãos, você está usando a sua vida para levar, para orientar alguém para Cristo? Você tem levado a sua vida para orientar? Quando seus amiguinhos lá da escola olham para a sua vida, eles te identificam como cristãos? E eu falo agora para os adolescentes ali que gostam de conversar bastante. Quando seus amiguinhos olham para a vida de vocês, eles identificam vocês como cristãos? Com o proceder, com a vida de vocês? E para nós, já maduros, adultos, as pessoas nos identificam. Nós estamos orientando alguém, levando, apontando alguém para Cristo. Nós estamos estudando o Evangelho de João na cidade de Araci, e uma pregação curta lá do capítulo 2 é Eis o Cordeiro de Deus. E aí a primeira coisa que André faz é chamar o irmão dele, Pedro, para Cristo. Nós temos levado aqueles que estão mais próximos de nós para Cristo, nós temos apontado Cristo para as pessoas que nos rodeiam, aqueles que trabalham na nossa casa, aqueles que servem mais próximo de nós, ou não? Deveríamos. O maior legado que nós deixaremos, meus irmãos, não serão os troféus que os nossos filhos vão ganhar nos campeonatos, as medalhas, que vão ficar na prateleira. Tá? Serão as pessoas que nós levaremos a Cristo, que chegarão ao céu, porque nós mostramos Cristo e pregamos a Cristo para elas. Terceiro lugar, Paulo nos lembra da poderosa influência de pais piedosos. Ele destacou a influência aqui da mãe de Timóteo, Eunice, e da sua avó Lloyd. Timóteo foi criado por uma mãe e uma avó que foram influência positiva, piedosa, cristã na vida dele. Nem todos tiveram uma avó piedosa, uma mãe piedosa. Eu espero que, por isso, você seja motivado ainda mais. Para quê? Para que seus filhos tenham alguém piedoso que leve eles a Cristo. Se você teve pais piedosos, faço duas perguntas. Você está sendo fiel ao que eles lhes transmitiram?
Que tipo de semente você está plantando nos seus filhos, nos seus netos? Para onde você está levando seus filhos? E digo, filhos na fé, e não só os filhos biológicos, mas os seus filhos na fé. Para onde vocês estão apontando para eles? Só para a carreira profissional? Só para eles estudarem, serem bons profissionais? Quando eu olho para trás na minha vida, eu não conheci minha avó também, mas muitos aqui conheceram minha avó. Ela frequentou essa igreja. Minha mãe não frequentava a igreja, mas minha avó frequentava. E me disseram sobre a sua fé já. E bem depois minha mãe, né, me trouxe aqui, que é o legado que a minha avó deixou, e ela ficou até os seus últimos dias, suas últimas forças, servindo a Deus. Foi fundamental, meus irmãos, dentro da providência divina. Por quê? Nós vínhamos à escola dominical, todas as semanas. Era o quê? Era o que fazíamos de domingo, e isso não estava em discussão, em debate. Era o dia do Senhor. Eu aprendi o amor, aprendi compaixão, e, acima de tudo, eu aprendi sobre Jesus. Nas próximas palavras de Paulo, ele dá algumas dicas para nós sobre o que fazer para deixar um legado piedoso. Nosso legado não é simplesmente determinado pelas passagens das pessoas em nossas vidas. É também o resultado das coisas que nós fazemos. Paulo dá algumas pistas. Olha o que ele diz no versículo 6. Por essa razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Paulo disse para Timóteo, usar o dom que Deus deu, através da imposição das mãos. Aqui ele está sendo muito específico, né? Muito provavelmente ele está se referindo à ordenação pastoral de Timóteo. Reconhecimento de que Timóteo havia sido chamado, reservado para o ministério pastoral, e participado da ordenação. A ordenação é feita pela autoridade, pelas autoridades. Aqui muitos aqui viram minha ordenação 10 anos atrás. Talvez foi um momento que nunca talvez você tinha participado. Vem um grupo, uma comissão de autoridade do presbitério para ordenar. E Timóteo havia sido ordenado pastor. Paulo realmente traz aquilo na primeira carta que ele já havia mencionado, né? A ideia de autoridade eclesiástica. É disso que eu estou falando aqui. Associada à ordenação tinha o quê? O chamado pelo Senhor, reconhecido pela igreja. Porque se a igreja não reconhecer, você não vai ser pastor em lugar nenhum. Quando não há o reconhecimento da igreja, não há ministério, não há liderança, não há ordem. Você não permanece naquele local. A igreja é um ambiente no qual o Senhor revela o nosso chamado. Revela o nosso chamado. Muitos ficam que, será que eu vou fazer TI, vou fazer computação, vou fazer aquilo, vou fazer... que curso que eu vou fazer? Medicina, enfermagem? O que eu vou fazer? Muitas vezes nós estamos preocupados só com a nossa área financeira, mas Deus quer o nosso dom sendo usado para a glória dEle. Tá? Nós vamos servir esse chamado de muitas vezes, de muitas maneiras, e nem sempre vai ser do mesmo jeito que você começou. E é meio confuso, pois nós vemos certas pessoas entristecidas. E eu já vi muito isso, porque não foram reconhecidas na igreja, naquilo que são sendo seu chamado, né? Uns não são chamados para pastores, para presbíteros, para diácono, ao ponto de abandonar a igreja. A igreja não votou em mim, não quero mais ficar nessa igreja. Alguns até são mais ousados. Não, o fato da igreja não reconhecerem a sua autoridade, não votarem em vocês, faz com que as pessoas abandonem a igreja e acabam montando uma outra igreja. Ele fala, já que ninguém me reconheceu naquele lugar, eu vou criar uma igreja, e eu vou começar a minha história. Muitas igrejas surgem assim. Nós não podemos nos entristecer por causa do Senhor, por acaso o Senhor não deseja que sejamos reconhecidos dentro de uma igreja, como oficiais, ordenados pela eleição, muitas vezes em casos de oficiais, diáconos, presbíteros, pastores.
Não fique triste por causa disso. Use o dom que Deus te deu. Aplique ele. Eu não sou apto para falar. Nós temos aqui o conjunto coral, nós temos uma equipe de louvor, nós temos uma orquestra. Eu não estou apto a avaliar quem vai cantar no coral, quem vai cantar no louvor, quem vai tocar na orquestra. Eu consigo, sim, ouvir uma voz desafinada, um instrumento que às vezes se perde, mas eu não estou apto a falar. Então, vai ter que ser a própria igreja, os próprios líderes do coral, da orquestra, do grupo de louvor, que vai ter que chegar assim, ai, pastor, eu queria tanto cantar no louvor. Não vou ser eu que vai falar, vai lá e canta. Não. Fala, fala com a liderança. Aí vai ter alguns irmãos aqui que vão ter que falar, olha, meu irmão querido, eu sei que você gostaria muito de cantar no coral, mas Deus não te deu o dom da sua voz para que você cante no coral. Você não pode desenvolver dons espirituais a menos o que você use. Então, aprenda com os outros, faça uma aula, experimente à medida que avança. Uma coisa é certa, ninguém vai desenvolver seus dons simplesmente admirando esses dons. Nossa, que maravilhoso, né? O violino que o Henrique toca, o violino que o Alan toca. Nossa, que lindo. Eu quero tocar violino igual eles. E fica ali admirando. Se você não ir atrás, não fizer aula, você nunca vai tocar igual eles. E talvez fazendo aula você vai descobrir, opa, não tenho esse dom para tocar esse instrumento. Aliás, não tenho dom musical, vai fazer outra coisa. Nós precisamos ser ativos. Tá? E ninguém, portanto, se seu dom é falar, servir, compartilhar sua fé com os outros, aconselhar pessoas que estão sofrendo, cuidar dos doentes, escrever sinfonias, use o dom que Deus te deu com ousadia e não com covardia. Paulo disse a Timóteo, use com ousadia, com propósito, com paixão. Disse para não temer. Essas palavras são mais fáceis de ouvir do que observar. Vamos encarar o fato de que haverá oposição, meus irmãos, ao nosso desejo de servir e viver para o Senhor. Se você tentar manter as suas armas sobre o que é importante hoje, pelas perspectivas eternas de Deus, você enfrentará algumas críticas, e pode ser que comece dos seus filhos, da sua família. Nós vivemos em um mundo que tudo tem a ver com o momento, com hoje, com agora, um mundo muito dinâmico, muito rápido. Tudo é para ontem. Há pouca ou nenhuma sensação de eternidade. Servir corajosamente a Deus, esperando a eternidade, buscando a eternidade, é balançar o berço de Deus, balançar o barco, né? As pessoas não gostam que outros balancem o barco. As pessoas gostam de estar no comando. Paulo exortou Timóteo ao quê? A exercer seus dons de maneira equilibrada. A ideia é que o Senhor nos chama é o quê? Considerar o Espírito de Deus na nossa vida. Tá? Com espírito, não com espírito de covardia, mas com espírito que capacita cada um de nós. Com o poder do Evangelho, com amor, com a prática do Evangelho, com sabedoria da palavra de Deus. Se o Espírito de Deus habita em sua vida, isso é importante que você saiba. Se seu coração habita na sua vida, no seu coração, se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, se houve transformação maravilhosa na sua vida, a obra do Espírito Santo, fundamentada na obra do Senhor Jesus Cristo, vai ser maravilhoso, pode ter certeza. Hoje você está servindo de uma maneira, amanhã você vai estar servindo de outra maneira, mas é Deus que vai te capacitar. Você vai perceber a obra de Deus, Deus vai te usar à medida que você coloca à disposição dele. Não pense que vai ser fácil, não. Ele vai começar a colocar desafios na sua vida, mas ele vai te usar. Deus vai conduzindo a sua vida de uma maneira com a sua graça maravilhosa e com a sua providência. Se você quiser deixar um legado piedoso, o que você precisa fazer? Comece a trabalhar nele, permaneça mais próximo do Senhor, e não é fácil. Para isso, talvez você tenha que eliminar algumas coisas que estão impedindo você de aproximar do Senhor. Talvez tenha a ver com aqueles outros deuses que eu falei, né? Que o impede de aproximar de Deus, que você gasta mais tempo com eles do que com o Senhor. Para isso, você vai ter que eliminar ou moderar algumas coisas. É como se fosse perder peso, né? Gostaria muito de perder peso, né? Mas eu não mudo hábitos, eu continuo comendo desenfreadamente, eu não sou uma pessoa ativa, eu fico só sentado lá no computador, eu nunca vou perder peso, meus irmãos. Não tem como.
o simples desejo de fazer alguma coisa não vai fazer acontecer. Eu tenho que fazer escolhas melhores na minha alimentação se eu quero perder peso. Eu tenho que ser uma pessoa ativa. E é assim que acontece se você quer servir ao Senhor também. Você pode falar sobre tudo que você quiser, mas para ter o sucesso precisará cortar, dar um basta, eliminar mesmo da sua vida coisas que estão no caminho e desenvolver disciplinas espirituais que o ajudarão no crescimento, no serviço. É romper definitivamente coisas que têm te atrapalhado. Algumas perguntas, meus irmãos, para a gente refletir. Primeiro, se você morresse hoje, que tipo de legado você deixaria? Se sua família sentasse com nós pastores e para falar sobre você, eles falariam sobre sua fé? E se falassem sobre isso, o que eles diriam? E se eles seguissem o caminho, acabariam mais perto ou mais longe de Cristo? O caminho que vocês estão deixando para eles. Segundo lugar, que mudanças você precisa fazer para deixar um legado? Você está sobre os ombros de pessoas fiéis. Alguém te empurrou e te mostrou o caminho de Cristo. Como eu disse, pode ter sido o professor da escola dominical, pode ter sido seu pastor, pode ter sido um irmão, alguém, pode ter sido um canal da internet com um pastor pregando, com alguém ensinando o evangelho. Mas você está sobre os ombros dessas pessoas que te apontaram para Cristo. E talvez seja a hora de você tomar medidas para fazer o quê? Impactar a vida de alguém também. Com ousadia, com paixão, com moderação, busque coisas com amor, com controle. Ouse fazer mudanças na sua vida que precisam ser feitas. Prepare para a reação adversa que você vai sofrer, mas tenha foco no grande quadro, que Cristo morreu pelos nossos pecados e a nossa vitória já é certa. Tenha o foco no grande quadro da história do cristianismo. Quem você pode levar para Jesus? Provavelmente há pessoas nas quais você nunca pensou em falar para Jesus. Você fala assim, esse aqui eu quero que vá embora. Provavelmente você tenha pessoas assim. Talvez seja a hora de tomar medidas para fazer a diferença na vida de algumas pessoas que estão ao seu redor, principalmente. Há mais pessoas precisando conhecer o Evangelho agora do que nunca. Muitas dessas pessoas que se dizem cristãs, não são cristãs, né? Porque foram à igreja quando criança. Minha mãe cresceu, foi na igreja e eu acredito em Deus. Não tem experimento, nunca experimentou Deus na sua profundidade, nos momentos difíceis, tá? Verdadeiramente, não compreenderam verdadeiramente. O Evangelho, ele muda as pessoas, ele transforma. Eles não compreendem a boa nova que Jesus nos fez novos. Ele não entendeu o que Cristo faz. E ele precisa ser direcionado, guiado, numa nova direção. Outros precisam de alguém para ajudá-los a se desenvolver, né? A entender a fé e colocá-la em prática. E a pergunta que eu faço para os irmãos: qual é o legado que vocês vão deixar quando falarem sobre a sua fé? Talvez você está sendo um excelente pai, um excelente marido, um excelente avô, excelente tio, excelente tia. Mas e sobre o reino de Deus? O que vão falar sobre você? O maior legado que nós podemos deixar são pessoas que podem continuar a obra, o reino de Deus aqui nessa terra. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para aqueles que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.